Você sabe como é que funciona a edição de um livro? Como você escreve e publica um livro? Como é que funciona isso? Eu quero contar um pouquinho da minha história de escritora para você nesse vídeo. Olá, eu sou Cris Oliveira, mais conhecida como Tia Cris. Sou psicopedagoga, contadora de história e agora escritora de livro infantil. Isso mesmo! No ano de 2021, em maio, eu lancei o meu primeiro livro infantil, A Borboleta Nina e o Laço Azul. E eu quero te contar um pouquinho de como tudo isso começou, como começou essa história. Sim, porque eu já estou lançando o meu segundo livro infantil, A Borboleta Nina em Cheguei! É o nascimento da borboleta Nina. Bem, como contadora de história, em 2014, 2015 eu trabalhava numa escola aqui na minha cidade de São Vicente, São Paulo, a escola Laura Filgueiras. E em meio a tantos livros na biblioteca, eu contava história para as crianças. E comecei a sonhar, me imaginar contando uma história escrita por mim. O sonho ficou um pouquinho lá no passado, né? Até que veio 2020. E com a pandemia, as escolas fechadas, o meu projeto, que era mais voltado para as escolas, um projeto chamado Resgatar Valores Incentivando a Leitura, onde eu contava história nas escolas, teve que parar. Eu comecei então meu canal no YouTube, contando histórias no YouTube, e me lembrei do meu sonho, isso mesmo, contar uma história escrita por mim. Então comecei a rascunhar uma história que não era nenhuma dessas duas histórias aqui, não. Uma outra história que está no forno ainda. E ela foi escrita, procurei alguém que pudesse ilustrar essa história, encontrei a pessoa, mas enquanto eu estava nesse trâmite, né, de ilustração, de término da história, me veio uma outra ideia, que foi a ideia da borboleta Nina. Eu estava indo dormir e essa história me veio na cabeça. Na verdade, veio a ideia borboleta, azul. Sabe que até então eu nem sabia que a borboleta azul é um tipo raro de borboleta. Eu apenas rascunhei a história para que eu não esquecesse. E conversei com uma grande amiga minha, a Débora Lima, que estava me acompanhando no meu canal, e modificando os meus vídeos, me ajudando. Ela também é professora, bem, mas ela vai contar essa história, a história dela. Mas eu conversei com ela sobre ilustrar essa história para mim, se seria possível, se ela faria isso. E ela disse que sim, que aceitaria esse desafio. Então, depois de terminada a história, eu passei para a Débora para que ela pudesse fazer as ilustrações desta primeira história. E em maio de 2021, esse primeiro livro foi lançado. E para minha surpresa, fez um sucesso no meio das crianças. As crianças manuseando o livro, se identificando com a borboleta Nina. Na minha cabeça, quando eu pensei na borboleta, quando eu pensei na história, né, de um bichinho, foi para falar a respeito de valores mesmo. E criar uma história que as crianças pudessem se identificar com um bichinho que fizesse algo errado, mas depois consertasse o erro, né? Bem estabanadinha. E a Nina, ela é assim. Ela fez algo de errado neste livro aqui e causou um constrangimento com uma amiguinha dela, a Lilica, mas depois acabou se consertando, né? E elas perceberam uma grande lição a respeito de amizade. Mas, quando eu estava criando essa história, eu também pensei em alguma coisa que as crianças pudessem pintar. Então eu falei com a Débora que eu gostaria de criar alguma coisa, né? Para que as crianças pudessem estar pintando, né? Algo diferente para as crianças. E aí foi quando veio a ideia de criar o nascimento da Nina. A princípio, nós pensamos em fazer
o livro da borboleta Nina e o Laço Azul para pintar, né? Só que depois aí veio a ideia de criar, né, o nascimento da borboleta Nina, né, para dar início a essa história. Ai, gente, ficou muito legal, muito legal. Para dizer a verdade, quando eu leio a história, ai, nem acho que sou eu que escrevi, porque ficou tão interessante a história. Fala a respeito de como a Nina nasceu com um desejo de sempre fazer mais. Uma sonhadora. Na verdade, eu me identifiquei com essa história. A Nina, como uma largata, não queria só ser uma largata. Ah, mãe, eu vou ficar assim, como uma largata, me rastejando, enquanto eu vejo os outros bichinhos voando? Era isso que ela dizia para a mãe dela, para Dora. Ela já tinha um desejo de voar. E isso acontece com a Nina. Ela passa por uma transformação. E assim como a borboleta Nina, ela estava em transformação e a mãe dela diz isso para ela, nós como pessoas, também passamos por muitas transformações na nossa vida. Há um tempo para todas as coisas. A Dora explica isso para a borboleta. E muitas vezes nós precisamos também aprender isso. Conversando com a Débora, ela me disse que para ela, essa foi a lição que ela tomou para si, que há um tempo para todas as coisas, assim como as estações. Esse livro também fala das estações do ano. Também conversando com o Roberto, né, que faz a correção dos meus livros, ele disse: Cris, enquanto eu estava lendo, me veio a ideia de voar, de sonhar, de querer mais, né, de não se acomodar. Achei tão lindo isso. Essa é a ideia que eu quis trazer. Realmente, transformação, mudança, voo, querer, almejar, sonhar. Eu sou uma sonhadora, estou sempre sonhando, né? E uma vez eu ouvi que os sonhos são importantes para nós, porque eles nos mantêm vivos. Os sonhos nos ajudam na nossa caminhada diária, né? Nós precisamos sonhar, estar sempre sonhando, né? Em alçar voos. Assim é a borboleta Nina. Foi isso que eu idealizei para este livro, para esta borboleta. Vou parar por aqui? Não, já peguei o gosto. Em breve vem muito mais por aí. Muita coisa vai sair daqui, esta cabecinha. Sempre que Deus me der inspiração e criatividade, sim, a minha inspiração e a minha criatividade vem de Deus. É Ele quem me sustenta. É Ele, somente Ele, que tem me dado todas essas ideias. Mas as ideias, para elas se concretizarem, eu não posso fazer sozinha. Então, Ele sempre aproxima pessoas que têm o mesmo propósito. Uma vez eu ouvi que Deus, Ele une propósitos. Eu acredito nisso. A Débora, nesta questão dos livros, casou direitinho. A Débora fez a ilustração da borboleta Nina e o Laço Azul. E agora também a borboleta Nina em Cheguei, o nascimento da borboleta. E eu quero que ela conte um pouquinho também da experiência dela. Será que a Débora sempre fez ilustração? E aí, Débora? Como é que surgiu isso, esse dom? Conta um pouquinho da sua história, como foi para você ilustrar a borboleta Nina. No que você se inspirou para fazer essas ilustrações tão maravilhosas? Conta para nós um pouquinho da sua história, Débora. Oi, eu sou a Débora Lima e estou aqui para contar um pouco da minha história. Obrigado, tia Cris, pelas palavras que você abriu essa nossa conversa, né? Eu fiz a ilustração do Nina e o Laço Azul, né? O primeiro livro de história da tia Cris, publicado. Na verdade, tem outros livros aí. E logo, logo nós vamos lançar a história da Nina em Cheguei, né? Eu sou ilustradora e professora de matemática.
comecei a minha vida profissional, na verdade, trabalhando com informática e artes gráficas. Então, eu trabalhei desenvolvendo algumas artes, alguns desenhos, e trabalhei também como professora de informática. Depois, eu me especializei em matemática e fui dar aula de matemática, mas a ilustração sempre esteve permeada na minha profissão. Eu ilustrava pães, balas, flores, personagens durante as minhas aulas. Para cada aula que eu dava, eu acabava fazendo uma ilustração para ilustrar aquele conceito matemático na realidade dos meus alunos. Também teve, até mesmo durante a faculdade, nas aulas de geometria, eu estava lá ilustrando, fazendo aqueles mapas com fundo 3D, enfim, sempre trabalhando com um pouco da ilustração. Perturbando às vezes até os meus colegas com isso, né? Mas eu sempre gostei bastante dessa parte de ilustração, mas eu não achava que era possível, naquele momento, eu ilustrar um livro. E surgiu, através de muitas conversas, a oportunidade de ilustrar um livro da Tia Cris. Falando em livro, sobre a edição de livros, né? Como funciona? A inspiração da Nina veio, na minha concepção, de Deus, porque toda a história eu li, depois eu fui pesquisar na vida real como era a borboleta azul. E aí nós percebemos que a borboleta azul era uma borboleta rara na natureza. E eu comecei a pesquisar sobre como eram os aspectos dela, né? A borboleta azul, ela tem todas as características de que as suas digitais são compostas, é como se fossem digitais, né? Na verdade não é que as suas digitais, mas cada item nas suas asas são como se são únicos, né? Cada borboleta tem um desenho único nas suas asas. E isso a gente pode perceber também no livro Borboleta Nina Enxerguei, porque vai ter uma personagem que também é uma borboleta azul que aparece e ela tem a asa diferente da Nina, né? Aí são pequenos detalhezinhos que depois vocês me contam se vocês observaram no livro. Então, as borboletas, elas têm as asas, cada uma tem uma asa diferente da outra, né? Elas não são todas com a mesma asinha, né? Todas iguaizinhas. Então, o coraçãozinho que tem na Nina não vai ter mais em nenhuma borboleta. Aquele coraçãozinho e a bolinha que tem na da Nina. Aí a gente tem toda uma pesquisa na vida real de como é a borboleta azul, como ela se comporta. E também tem uma pesquisa junto com o autor de como o autor gostaria que fosse o seu personagem. No caso, a Tia Cris me deu total liberdade, né, para que eu escolhesse as características da Nina, contanto que ela fosse uma borboleta azul, já que era isso que o livro se tratava, né? E foi isso que eu segui, né? Então, aí no início eu fiz a pesquisa de como a borboleta era, algumas características dela, as características da Joaninha, que é a Lilica, e também características do cenário onde tudo ocorria, que elas estavam numa rua tranquila, mas que era dentro de uma cidade, né? A borboleta Nina não vive totalmente numa floresta ou num outro ambiente. Ela está inserida dentro de uma cidade, apesar de que tudo depende de quanto a gente vê de longe ou de perto. Então, todos esses estudos de cenário eu fiz, e depois teve todo um trabalho de escolher as cores para a ilustração da Nina, as cores que combinassem com o cenário, e fazer essa ligação entre todos os cenários, o de dia, o de noite, os fundos, quando o cenário já não é tão importante, mas tem outra coisa que deve chamar a atenção, então como vai compor a página. E por último, mas não menos importante, tem a diagramação, né? A diagramação é você inserir o texto dentro da imagem já ilustrada. E aí tem todo o estudo de que letra usar, para que seja agradável para a leitura e para que também seja possível a leitura em diversas faixas etárias. Então tem a escolha da letra, que a gente fez a escolha da fonte, e aí tem toda a colocação do texto dentro da página, né? E depois dessa diagramação, digo depois não, mas junto da diagramação tem a revisão do texto, que é muito importante.
Então o autor ele faz o texto, esse texto é revisado por um parceiro, né, por um responsável, de forma que o texto chegue aí para você com todas as correções possíveis e com nenhuma dúvida de interpretação dele. Então todo esse trabalho é feito para até finalizar o livro. E na ilustração ocorrem vários esboços. Então eu faço, no meu caso, eu gosto de fazer o esboço à mão. Depois do esboço à mão, é digitalizado esse esboço para virar uma ilustração digital. Eu gosto de trabalhar com a ilustração digital, né? Então, eu faço à mão e depois ele é digitalizado e todos os traços são compostos em vetores digitais, tá? Então, a imagem é toda vetorizada para finalmente ele receber as camadas de cor, os efeitos e depois receber a diagramação e o texto sobre a imagem, né? Então, todo esse trabalho é feito até a finalização do livro. E depois da finalização do livro ainda tem mais etapas. Tem a impressão da prova. Depois da impressão da prova, ela é validada para só então ter um registro, não só o registro autoral, mas o registro do ISBN, que é importante, que nós temos que ter para que ele seja adequado ao livro. E por último, enfim, o livro está pronto, está registrado, tem todo o carinho que nós colocamos antes de entregar para vocês, para que vocês leiam, né? Então tem um carinho que é feito já desde o início do livro, desde a concepção da história, esse carinho vai crescendo, crescendo, crescendo e sendo agrupado, né? Para quando chegar no finalmente, a gente fica emocionado de receber o livro, né? E aí a gente transborda esse carinho para vocês no lançamento do livro, que é a nossa felicidade. Esse livro aqui, não vejo a hora de fazer o lançamento dele, para que vocês nos deem um retorno, né? E isso que eu vim pedir para vocês também. Coloque aqui nos comentários o que vocês acharam da Nina e o Laço Azul, né? Como foi a sua experiência? Porque vocês já perceberam, né? Nós lemos e cada vez que eu leio, eu consigo extrair uma lição diferente de responsabilidade, de valor, de amizade, da responsabilidade não só da Nina, mas dos adultos em acompanhar as amizades das crianças, né? Então, da gente estar disponível para as nossas crianças, para que elas tirem as suas dúvidas, para que elas possam serem ajudadas nos seus relacionamentos. Nós precisamos resgatar isso nas nossas crianças, né? Que elas entendam que os adultos não estão ali só para punir, mas nós estamos ali para auxiliá-las, né? Muito pelo contrário, a punição é algo que nós não gostamos de dar, né? Nós queremos sim auxiliá-las para que elas sigam no caminho certo, sempre no caminho certo, sem haver necessidade de chamar a atenção por A, por B, né? E para que elas possam serem crianças que se relacionem muito bem, respeitando umas às outras. Esse respeito, essa responsabilidade, identificar o adulto como alguém que pode te ajudar nos seus relacionamentos, é o que as nossas crianças precisam. É um pouco disso que eu entendi e que eu assimilei quando eu li Nina e o Laço Azul. E agora, então, na Borboleta Nina em Cheguei, gente, eu vou falar mais dela no lançamento, mais desse livro no lançamento. Mas a minha vontade é voar. Eu fiquei que nem a Nina, observando assim a história, e eu entendi que cada coisa tem o seu tempo. Desde o plantar até o germinar, o florescer, o engrandecer, né? Então, é muito importante para mim ter entendido que cada coisa tem o seu tempo. Assim como para mim também aplicar as ilustrações em forma de livro, chegou esse tempo. E eu sou muito grata a Deus e a tia Cris pela oportunidade de mais uma vez estar ilustrando uma história dela. Espero que vocês gostem. Contem para nós o que vocês acharam desses livros, né? Como foi a experiência de vocês na sua família e com as suas crianças, aqui nos comentários do vídeo, ou até mesmo mandando mensagem para nós no Instagram. O meu Instagram é @deprilima
E se vocês quiserem falar comigo, pode ser por lá também, tá bom? Beijão, fiquem com Deus e até mais. Até mais, Tia Cris. Tchau, tchau. Obrigada.